Que história é essa que unicórnios existem e que eles estão ameaçados pelo aquecimento global? Em novembro de 2012, a Agência Estatal de Notícias da Coreia do Norte noticiou uma descoberta inusitada. Segundo a agência, arqueólogos norte-coreanos teriam encontrado a toca de um unicórnio. Bom, pelo menos isso é o que foi noticiado na mídia ocidental, que, claro, tratou a notícia com enorme deboche. Mas tudo isso não passou de um erro de tradução, que acabou sendo distorcido pelo telefone sem fio de tabloides e portais de notícias. O que os arqueólogos norte-coreanos encontraram foi um sítio arqueológico na capital da Coreia do Norte. Nesse sítio arqueológico foi encontrada uma rocha retangular onde estavam gravadas as palavras Toca de Kirin. Toda essa confusão começou quando a agência norte-coreana utilizou a palavra unicórnio para se referir ao Kirin. Um Kirin ou Kilin é uma criatura mística que é representada de várias maneiras nas diferentes culturas asiáticas, mas nenhuma delas é parecida com o unicórnio mágico que nós conhecemos aqui no mundo ocidental. De acordo com os arqueólogos norte-coreanos, essa toca pertencia ao rei Dongmyong, que fundou o reino de Goguryeo, que por muito tempo foi o mais poderoso dos 3 reinos da Coreia. Segundo a lenda coreana, o Kirin pertencia ao rei Dongmyong e era o meio de transporte favorito do rei. A descoberta desse sítio arqueológico foi usada pelo governo norte-coreano como prova de que a capital da Coreia do Norte é a verdadeira capital histórica das Coreias e o verdadeiro centro da civilização coreana. Mas a lenda de uma besta com um único chifre é muito mais antiga que os reinos que deram origem às Coreias. A primeira descrição de um unicórnio foi feita na Grécia Antiga por Ctésias de Cnido. Isso foi em um livro escrito em aproximadamente 397 a.C. Ctésias escreveu: existem na Índia certos jumentos selvagens tão grandes quanto cavalos, e até maiores. Eles são brancos, têm a cabeça vermelha escura e os olhos azuis escuros. Eles têm um chifre na testa que tem cerca de 45 centímetros. Dizem que quem bebe as poções feitas do pó desse chifre está a salvo de todas as doenças incuráveis, como convulsões e as chamadas doenças sagradas, e que também não pode ser morto por qualquer tipo de veneno. Assim como essa história da cloroquina, o chifre de unicórnio não tem nenhuma comprovação científica. Então é melhor não deixar o seu Jair ficar sabendo dessa história. Falando no seu Jair, Ctésias também não era alguém muito confiável, já que também adorava inventar histórias malucas e sem sentido, como a de homens com cara de cachorro, pessoas com 8 dedos nas mãos e tribos de pigmeus que tinham pênis nos calcanhares. O que Ctésias descreveu como sendo um unicórnio era provavelmente a mistura de pelo menos 3 animais: o rinoceronte indiano, o antílope tibetano e esse equino chamado de Qiang. E quem conta um conto aumenta um ponto. Pela Europa se espalhou a lenda de que a única maneira de capturar um unicórnio era usando uma virgem como isca, já que somente uma virgem seria capaz de se aproximar de um unicórnio. Assim, o unicórnio virou símbolo de castidade. E é por isso que a gente sabe que a mulher dessa pintura, feita no século XVII, representa uma virgem. Não demorou muito para a Igreja Católica dar um símbolo próprio para o unicórnio. Na Idade Média, o unicórnio era visto pelos cristãos como uma representação de Jesus, que veio ao mundo por meio de uma virgem, a Virgem Maria. Durante toda a Idade Média, os livros de zoologia e história natural mais pareciam uma edição especial de animais fantásticos e onde habitam, já que eles misturavam descrições de animais reais e de seres mitológicos. A página do Facebook Nomes Científicos, administrada pelo Dr. Rafael Rigolon, traz vários exemplos de seres mitológicos bizarros que foram descritos em livros de zoologia, como o javali-baleia, o peixe-monge e o peixe-bispo.
Nesse livro, escrito no século XVII, são pelo menos 6 páginas dedicadas somente à descrição de unicórnios. Alguns outros livros até traziam não uma, mas várias espécies de equinos com um chifre na cabeça. A era de ouro dos unicórnios ocorreu durante os séculos XIV, XV e XVI, quando os europeus descobriram provas materiais da existência desses seres mitológicos. Embora nunca ninguém tivesse visto um unicórnio, a prova era essa daí: chifres de unicórnios, que eram facilmente encontradas no Ártico. Várias personalidades da realeza europeia colecionavam esses tais chifres de unicórnio, acreditando naquela história de que eles traziam sorte e até que tinham propriedades medicinais. O rei Cristiano V da Dinamarca chegou a construir um trono feito só de chifres de unicórnios. A rainha Elizabeth I ficou tão encantada quando viu essa estrutura que pagou 10.000 libras por um único chifre de unicórnio. Corrigido pela inflação, esse valor equivale a quase 4 milhões de libras atualmente. Naquela época, a rainha Elizabeth podia comprar um outro castelo com esse dinheiro todo, mas resolveu investir em um totalmente inútil chifre de unicórnio. Eu não tenho mais idade para me surpreender com a estupidez humana. Foi só em 1638 que um zoólogo dinamarquês descobriu quem era o verdadeiro dono dessa estrutura. O tal chifre de unicórnio, na verdade, pertence ao narval, um cetáceo que vive nas frias águas do Ártico. Durante o verão, os narvais gostam de ficar boiando imóveis na superfície da água, parecendo uma baleia morta. E foi assim que surgiu o nome do narval, que vem do norueguês antigo e significa, literalmente, cadáver de baleia. Apesar desse nome, os narvais não fazem parte do grupo dos misticetos, que inclui cetáceos como a baleia azul, a baleia jubarte e a baleia franca. E apesar de possuírem dentes, os narvais também não fazem parte do mesmo grupo dos golfinhos. Na verdade, os narvais são evolutivamente próximos das belugas. As belugas se destacaram na mídia internacional no ano passado, quando uma possível beluga espiã treinada pelo exército russo foi achada na Noruega. Mas narvais e belugas não são próximos apenas evolutivamente. Eles também parecem ser muito próximos socialmente. Durante 3 anos seguidos, um jovem narval foi visto brincando com um grupo de jovens belugas. A proximidade entre narvais e belugas é tão grande que essa relação evolutiva e social pode às vezes se transformar em uma relação sexual. Em 1990, foi encontrado na Groenlândia um crânio de um animal que parecia uma mistura de narval com beluga. Em 2018, foi feito um teste de DNA que confirmou a existência dessa estranha história de amor. O crânio pertencia a um macho híbrido, resultado da relação entre um macho de beluga e uma fêmea de narval. Resta agora encontrar um nome para esse chip. #Narluga ou #Beoval. Mas a gente ainda não contou a coisa mais bizarra e fantástica desse bicho. Tá vendo esse chifre aí? Bom, na verdade isso não é um chifre. Isso é um dos dentes do narval, mais especificamente o canino. Nos machos, esse dente pode passar dos 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 2 quilos. Enquanto nas fêmeas esse dente não passa dos 30 centímetros. A real função desse dente enorme dos narvais ainda é uma incógnita. A gente ainda não sabe se os narvais entram em combates diretos e usam os dentes como armas, ou se eles apenas exibem os dentões para as fêmeas escolherem o macho preferido. Cerca de 40% dos machos possuem esses dentes quebrados. Também é muito mais comum encontrar feridas na cabeça de machos adultos do que de filhotes ou de fêmeas. Por isso, pode ser que os machos adultos usem esses dentes como armas em combates pelas fêmeas. Mas até hoje nunca foram vistos narvais saindo no soco, saindo no dente. Recentemente, os cientistas descobriram que a parte externa desse dentão enorme é cheia de terminações nervosas que são conectadas diretamente ao cérebro.
Isso faz com que os dentes dos machos sejam muito sensíveis a mudanças de temperatura e salinidade da água. Ir ao dentista deve ser uma experiência horrível para um narval. Então, também existe a possibilidade das fêmeas escolherem os machos com dentes maiores, por eles serem melhores em explorar o ambiente e procurar comida. Como são animais difíceis de estudar, a única certeza que a gente tem por enquanto é que narvais não são unicórnios mágicos. Existem atualmente mais de 120 mil narvais, divididos em pelo menos 12 subpopulações. Mas ao contrário do Jack do Titanic, esses bichos adoram viver em águas geladas. E é por isso que, assim como quase todos os animais que vivem no Ártico, os narvais também estão gravemente ameaçados pelas alterações climáticas. O Ártico é uma das regiões mais afetadas pelo aquecimento do planeta. Em um cenário bem otimista, é previsto que a temperatura média do nosso planeta aumente cerca de 2 graus Celsius. Nesse mesmo cenário otimista, a temperatura do Ártico pode aumentar em até 7 graus Celsius. Dos 11 mamíferos que vivem no Ártico, os narvais são considerados os mais ameaçados pelo aquecimento global, mais até que os ursos polares, que viraram símbolo da luta de ONGs contra as alterações climáticas. Isso porque o derretimento do gelo causado pelo aquecimento do planeta abre novas rotas de navegação no Ártico, atraindo embarcações turísticas de carga e navios petroleiros. A expectativa é que o tráfego de embarcações no Ártico quadruplique até 2025. Como todo bom cetáceo, os narvais também se comunicam por sons e utilizam a ecolocalização para caçar e atrair parceiros sexuais. O aumento de navegações deve bagunçar todo esse sistema complexo que demorou bilhões de anos para surgir na natureza. Além disso, os narvais ficam muito irritados e assustados com o barulho de embarcações. Um estudo publicado na Science mostrou que os narvais respondem ao estresse como uma das respostas de medo mais extremas já registradas. Eles ficam quase à beira de um ataque cardíaco. Esse aumento na frequência cardíaca em resposta ao estresse pode causar sérios danos à saúde dos narvais. E nem adianta pedir para o narval ficar calmo e não se estressar. Se a gente já fica irritado quando a gente está tentando gravar e passa uma moto ou caminhão barulhento na rua, imagina um pobre narval tendo que ouvir dezenas de navios invadindo a casa dele. Assim como o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Pé Grande e a meritocracia, o unicórnio também não passa de um mito criado pela mente humana. Mas o unicórnio dos mares, embora ainda seja um mistério para a ciência, existe de verdade. A mente humana é capaz de criar coisas bizarras, mas nem se compara à criatividade da natureza. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Lucas e a Jéssica. É para Jéssica que o Lucas dedica a mensagem que segue. Obrigado por estar ao meu lado todos os dias, por ser essa mulher forte e maravilhosa que inspira a minha vida. Você é luz para mim desde o dia que te conheci. Brilho infinito que só vejo em ti. Te amo pra sempre, eternamente. Beijo, gente. Valeu!